Agora, a gente vai chamar aqui o Tony, da Finzar. Tony vai falar para nós sobre o update de novas interfaces para data centers. Hi, Tony. Hello, nice to meet you. So, Thank you. Bom, eu peço desculpas. Toda a minha apresentação será em inglês. Vocês não querem ouvir meu português, que é horrível. Eu vou falar lentamente e com clareza, exatamente para garantir a qualidade da tradução, mas eu sou a pessoa que atrapalha vocês antes da cerveja, né? Então vamos ser breves. Eu sou o Tony Person, da Finisar, e eu vou lhes dar uma atualização, porque a Finisar esteve presente nos últimos 2 fóruns IX. Nós apresentamos o ano passado um produto novo e eu vou falar sobre isso hoje também. Mas eu vou tentar, ao mesmo tempo, lhes dar àqueles que estavam aqui conosco uma atualização. Para quem não estava, vou falar um pouco do que nós podemos imaginar agora para os data centers deste ano. Na Finesar, muitas pessoas já ouviram falar. Muitas vezes nós temos produtos sem o nosso nome, sem o nome dos nossos clientes, que são vendedores de switch, comutadores. Nós temos cerca de 1,3 bilhões em nosso faturamento e nós fazemos muitos reinvestimentos em inovação. Em geral, nós analisamos os próximos passos, o que vai acontecer na área de cabos ópticos, e nós estamos sempre à frente, analisando antes mesmo de fazer as fabricações. Nós temos 1.300 já patentes e várias fábricas também na Ásia. Aqui são alguns dos nossos clientes. Este slide é uma tentativa de mostrar os nossos clientes e os produtos que nós distribuímos, tanto para o mercado de data center, que são os produtos superiores no slide, mas também nós temos vários produtos que nós vendemos para as redes de telecom, como os amplificadores e tudo que eu não vou mencionar agora. Vamos fazer uma atualização do Fórum IX9. Nós vimos nos últimos 6 a 12 meses a aplicação do 25 GB e 100 GB e suas conexões nos data centers. Por exemplo, um servidor de 25, um rack sobre o outro até 100 GB. Nós já vimos as interfaces ópticas também que continuam a proliferar. Isso é uma notícia boa e ruim. A boa notícia é que essa proliferação nos dá mais sugestões a um custo mais baixo, com menor custo de energia. Mas é um desafio gerenciar qual é a solução que nós precisamos para os links que nós temos, e é isso que nós achamos que podemos ajudar. E as interfaces abertas também entrando na camada óptica. E isso tem acontecido graças a iniciativas de software maiores, como as redes definidas de software. Agora, algumas soluções de hardware que tentam abordar os desafios que são levantados e as oportunidades das redes que temos hoje. Eu não quero me deter muito neste slide, mas eu vou apresentar o conceito. O que eu estou tentando mostrar aqui são os vários tipos de links dentro dos data centers, nos racks, entre os vários racks e entre os pods e, finalmente, entre os prédios no mesmo campus. E eu vou falar sobre as tendências em cada um destes links. Eu tenho certeza que todo mundo tem os slides, né? Este é bem útil para que vocês possam usar depois como referência. Mas vamos ver se daqui agora. Eu vou começar com a parte de baixo, olhando dentro do rack. Nós já vimos utilizações dentro do rack com conexões de 1 GB e essas conexões estão cada vez mais chegando a 10 GB. Então, podemos fazer uma escala de 10%, por exemplo, a Amazon. Eles chegavam nesses links já há muitos anos dentro do rack, com muitos, ou com fibra ou com cabos. Começamos com 25 GB nesses racks e nós vemos que nos próximos até anos, 50 GB em cada rack, por dentro do rack. Agora, passando para a parte das conexões do Leaf Switch, aqui nós temos 40 GB já há alguns anos sendo usado
40 gigas com múltiplas conexões. Entre essas conexões Leaf, começamos a ver 100 gigas nessas mesmas conexões para os cabos, principalmente do Siemens, mas é um pedaço de fibra com 2 transceivers nas extremidades e já vemos utilização até com 200 GB. Depois uma Spine to Leaf com links mais longos. Tem um misto aqui, todos de 40 GB, mais conexões de single mode e multimode. Isso já começou a migrar para 100 GB no ano passado, com o surgimento de um novo padrão CDM4, onde você tem de 500 km a 2 km. E nós achamos que isso vai chegar a 200 GB. Muitas pessoas acham que 400 vai ser o limite. E depois as conexões de longo alcance com o Core Switch no single mode. Nós já vemos a solução i4 com a solução Tangle e começamos a ver cada vez o CWM também com 400 GB, onde você tem uma solução de baixo consumo e se você não precisa correr 2 km para ele. E aí é que nós vimos a migração também, talvez nos 3 ou 4 próximos anos. Bom, agora o foco nos transceivers em si. Nós vemos um aumento significativo da densidade de largura de banda. Nós temos uma densidade aumentando. Então, nós temos o QSFP28, que é o mesmo que nós vimos para os 400 GB, e agora operando em 28 com um canal. E é complemento ao SFP28. Ao invés de rodar com 100 GB, ele roda com 25 GB. E depois também o de 100 GB vindo de 25 watts, como eram alguns anos atrás, para 3,5 watts. Então, é a mesma largura de banda, funcionalmente, para uma fração do consumo de energia. Com muitas opções hoje de interface, nós temos a Mini Multifibra e o SMF também. E nós temos também soluções multimodo, que várias delas com uma boa relação custo-benefício. E nós temos também soluções de densidade de porta também. Nós temos soluções para aplicações de data center. Agora, 100 GB. Eu mostrei para vocês isso daqui. É para 24 watts, quando foi lançado há 5 anos atrás, mais ou menos. Todos eles são módulos de 100 GB. O CFP, o CFP2, 4 e agora o QSFP28 com soluções de 100 GB. E aqui um ponto de interrogação. Não sabemos o que seria que acreditamos que teremos uma solução serial de 100 GB também. Achamos que esse é o caminho. E aqui nós temos com base em 2 linhas de 48 portas com essa capacidade. Bem, como eu disse no início, 25 GB, que ele alavanca muito o que foi usado nos últimos anos para armazenamento. O I3E também adotou todas as normas elétricas para o de 25 GB e lançou também isso em fevereiro, se não me falha a memória, de 2015. 25 GB agora é o padrão. 100 GB. Bom, o QSFP28 ele foi lançado com 100 GB e essa é a plataforma que dá
baixo consumo de energia e você tem 3,5 watts por módulo. Então, este realmente é o módulo que as pessoas estavam esperando. E nós temos a combinação do QSFP28 e o SFP-FP28. Você pode ter 40 GB aqui com o SFP e você pode decompor em 4 módulos. Então, isso é muito interessante também. Eu falei da proliferação de normas, né? Nós temos muitas normas lá agora para 10 GB, as opções de link, e aqui é de opções para 40 e 56 GB, e eu coloquei aqui em vermelho aqueles que são realmente novos desde o último fórum. O IL4, esse é de 20 km, é uma solução nova. O E4F também, o ECWM, ele vai até 10 km, e esse daqui é uma solução totalmente nova que permite que você migre os seus links existentes de 40 e 100 GB sem mudar nenhum cabo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, isso é interessante. Uma forma interessante de olhar o mercado. Você tem a fibra paralela, a duplex, multimodo e single mode. E você pode usar com 100 GB, tá? Os pretos, eles têm interface com I3E e o azul, ele dá a interface proprietária. Então, muitas soluções que você pode usar para reutilizar as fibras que você tem, ou, por exemplo, ainda acreditamos que o Multimode Duplex é a solução mais barata em termos de link para conexão de data center. Então, esse SWDM4, você pode usar as fibras que você tem. Algumas pessoas também já passaram para o Single Mode paralelo, que também tem soluções muito boas. Como eu mostrei, o Multimode continua dando o custo mais baixo para as soluções de data center. Uma das razões é que eu mencionei os transceivers, é que 7 milhões deles são multimode, então nós podemos imaginar a economia de escala que eles proporcionam. O 25G SR espera-se que ele siga também um caminho muito semelhante no aumento de volumes. Nós já vemos isso sendo usado hoje. O AOCs, eles estão se tornando cada vez mais comuns à medida que você aumenta os data centers e você tem os links usando o cobre. Então, esse tem se tornado a solução mais barata para 10 metros, mais ou menos. E nós temos um alcance estendido para essas soluções de 40 a 100 GB, e eles abordam algumas daquelas questões, por exemplo, como que eu posso usar 20 quilômetros, né? Mas, em geral, você não precisa 40 quilômetros, precisa 20. Então, temos normas para isso, novas normas para o multimodo, que aumentam o alcance de 100 metros para 150 metros usando fibra. E o ponto final aqui é essa nova solução SWDM para ajudar na reutilização dos cabos multimodo existente, tanto para 40 e 100 GB. E como fazemos isso? Aqueles que conhecem o LR4, é a mesma coisa, só que o comprimento ele vai no demaxing com 4 comprimentos de onda dentro do módulo QS. Eu posso explicar isso mais tarde lá fora. Nós temos uma mesa exposta na outra sala. É uma aliança de vários fornecedores que adotaram
isso como empresas de cabo, como Transcope. Então, essa é uma das soluções apresentadas. Bem, eu mencionei que já existe solicitação para que você tenha um alcance maior do que esse. Isso você pode fazer com o 4 ou 4WDM. O foco deles são algumas soluções de solicitações de pessoas de data center. Eles querem ir de 10 quilômetros para 20 quilômetros de alcance, o ER4F, que vai até 40 quilômetros, e se você seguir o caminho do CWDW para baixo consumo, você pode chegar até 10 quilômetros com ele. Agora, para distâncias maiores de 40 quilômetros, em função da disponibilidade e robustez da tecnologia, nós recomendamos o uso de uma tecnologia coerente. Acima de 40 quilômetros, nós temos já soluções CFP, DCO e o ACO, onde você pode chegar com 200 e 250 GB e módulos coerentes com 400 GB. Bom, um dos assuntos que eu gostaria de apresentar é o monitoramento óptico aberto. Todos aqueles que têm interesse nas soluções de data center é muito importante. Isso é uma iniciativa da OCPM e nasceu da necessidade de vários estudos que aconteceram em Hampshire, nos Estados Unidos, com os módulos de outros fornecedores. E vimos que havia um grande desafio em ler ou acessar as informações de diagnóstico que vinham nos módulos. Então, começou como um programa devido a uma necessidade e se tornou algo que agora é um programa que faz parte do OCP para dar soluções reais. Eu vou explicar isso. Aqui estamos mostrando as aplicações e nós tivemos o suporte do Cisco, Arista, Jumper. Eles administravam todas as pilhas e você pode ver ali embaixo todos os módulos óticos. A tendência agora é para switches abertas, caixas mais leves, e essa pilha, ela reduziu. Nós temos os switches, você tem pessoal no sistema, então é uma cadeia mais complexa, é claro, muito mais valiosa, mas você vê todos os fornecedores listados ali que estão do lado direito também. Então, as coisas mudaram. E isso significa que existe a necessidade de uma integração em cada uma dessas etapas. Isso pode ser problemático e nós temos algumas soluções de hardware em função de desafios de software. E a interoperabilidade também é uma grande questão nisso tudo. Então, a ideia é, através do monitoramento óptico aberto, é ler e traduzir as informações que estão dentro do transceiver, e aquelas informações que você tem são coisas como temperatura do dispositivo, a tensão, a corrente, coisas que vão dizer se seu link está funcionando bem, se ele está morrendo, se está passando por algum problema, e que tipo de transceiver eu tenho nesse link específico. Então, muitas informações que podem ser acessadas via um API. Então, ele foi desenvolvido como parte de um OCP, ele é aberto e opera com qualquer nó, com qualquer switch, e é de fonte aberta. Vocês podem ver, é open source. As aplicações para o monitoramento óptico aberto você pode usar para inventário de uma data center. Você tem o seu OS, o seu volume, pode ser usado de uma forma mais sofisticada, onde links muito clínicos, como por exemplo no setor financeiro, por exemplo, o meu laser está chegando até lá,
ou você está tendo uma redução que pode ser uma indicação de que ele está morrendo, pode ser usado para diagnóstico também, e o uso personalizado você pode usar também para novos recursos inovadores. A tecnologia já existe e você pode usar esse APR para isso. Então, como você pode participar, nós recomendamos e queremos muito a sua participação. Todas as informações já estão no GigHub. Nós temos mais de 200 chaves decodificadas, o QSFP+, e o 28. Essas chaves, assim que forem disponibilizadas, serão decodificadas também. Temos também vários shims disponíveis que dão suporte aos OS, a Linux e vários outros hardware. E queremos muito que vocês compartilhem casos de uso conosco. Esse é um projeto que é OCP Accepted. Isso é uma marca registrada da OCP. E usamos em testes já de interoperabilidade no UNH e IOL. E eu acho que isso é muito importante. Então, em resumo, para que possamos tomar uma cerveja, eu preciso de uma, diz ele. Então, 25 GB e 100 GB já aconteceu, já existe. Ano passado falávamos que isso iria acontecer, mas já existe. E também o QSFP28 está se tornando também um módulo comum, um módulo óptico mais comum. E isso estará tudo sendo usado entre o SFP28. Nós temos ainda opções multimodo que dão custos mais baixos também para os clientes. O SWDM4 também permite uma solução única que pode ajudá-lo a manter as suas fibras multimode de 40 GB, chegando até 100 GB. Os MSA, num novo single mode, essas interfaces ajudam a dar o suporte a 100 GB e até 40 km num módulo de 200 GB. Recomendamos de 100 a 200 GB para até 2 km para uma solução coerente. E o monitoramento óptico aberto, ele permite que você tenha acesso a todas as informações de um ecossistema de rede. E isso vai se tornar uma ferramenta muito útil para o monitoramento do sistema. Eu acredito que agora é a hora da cerveja. Ok? Muito obrigado. So, Tony, thank you so much. But any questions? Eu tenho um colega que fala português. Pode perguntar em português, tá bom? He's going to speak English. Eu sou o Thiago da Novar Telecom. Parabéns pela sua apresentação, boas informações. É muito bom ver essas melhorias, não é? Desde a última apresentação. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, diz respeito ao fato de que nós vemos hoje muitas interconexões de data center e nós precisamos de múltiplas faces, muitas interfaces, nós precisamos dos links, e a única solução que nós vemos hoje é a Coherent Detection. Quando é que nós vamos conseguir ver detecção direta em cima dessas plataformas, usando o BM4 e outras? Como é que vai ser o desenvolvimento dessas tecnologias? Vamos beber uma cerveja, que vai longe a minha resposta. Essa é a pergunta mais difícil, porque ela é tão boa, né? Todo mundo tem feito a mesma pergunta. Eu me lembro, há menos de 10 anos, todo mundo dizia que não era possível colocar e fazer a combinação dessas plataformas. Eu também dizia isso. Nós não temos uma solução hoje para alta densidade WDM com 28. A próxima pergunta que naturalmente você tem é: quando é que isso vai ser possível? É muito difícil, tanto na fixa quanto na ajustável. O grande desafio
é o consumo de energia. Todas essas plataformas foram desenvolvidas para consumo de 3.5. Com qualquer sistema óptico assim, nós precisamos de um resfriamento ativo, que aumenta o consumo. A 4 que eu mostrei, o nosso plano sempre foi que ela fosse mais ou menos como uma solução telco, né? Com maior alcance, agregando com outras fibras. E isso permite... É um consumo de 8 watts. Não é muito maior, né, do que o que nós temos hoje, mas o seu desenho é para WDM e para os tunables, não é? Ajustáveis, mas para o time frame é difícil dizer. Nós somos determinados pela demanda e a demanda hoje é uma loucura, o que eu fico feliz para o multimodal, não é, para soluções de 10 quilômetros. Às vezes nós temos uma solicitação para menor volume, 40, por exemplo, 4 quilômetros, né? É um campus e 2 prédios. Eu acho que daqui 4 ou 5 anos, talvez nós tenhamos estas soluções. Eu não vou dizer que não vai acontecer, né? Nós vamos descobrir como, mas o desafio é grande do ponto de vista de consumo de energia. A segunda pergunta é sobre o onboard optics. Há alguma coisa que nós temos até ouvido na indústria, né, mas nós não sabemos ainda. É uma iniciativa real ou há o backup de alguns vendors? Temos isso no futuro próximo ou é uma solução distante? Qual é a opinião da Finisar sobre o onboard optics? E você acha que terá a possibilidade de usar o DWM, tudo que nós temos hoje, que nós não conseguimos fazer hoje na 28, exatamente em função do limite da energia? Puxa vida, 2 perguntas boas, né? Eu vou separá-las, tá bem? A Finisar tem trabalhado com onboard optics já há 10 anos. Nós já temos produção há 8 anos, não é? Produção de distribuição. Hoje, o uso principal é para as conexões proprietárias, os roteadores, é aí que nós vemos o Optical On-Board. E a gente não vê porque ela está embutida na placa, ela fica lá dentro da placa, bem perto do switch, mas a gente não vê. O Onboard Optics é uma tecnologia real, vários milhões de dólares por ano, são 2/3 do nosso mercado, que é muito bom. É tudo multimodal hoje. São usados para centenas de metros, entre 10 metros e 300 metros, mais ou menos. Não é um único nó. Houve muitas solicitações por um único nó. Tentando responder agora a sua pergunta, a grande maioria das soluções do Onboard Optics são aplicações backplane. Agora, é real hoje e é uma parte da Cobo Alliance, não sei como é que chama direito, nós somos parte deste esforço conjunto para padronizar as soluções ópticas on-board para os portais de internet, alguns switches OEM. Acho que eles há 2 anos tinham já essas portas configuráveis que usavam o onboard optics lá dentro, tudo configurável, sem a parte plug and play. Então, é uma coisa real, acontece, e as mudanças vão de soluções proprietárias para uma solução provavelmente padrão. Eu espero que aconteça, porque isso para nós é ótimo, e estamos tentando fazer isso avançar. O WDM, bom, aí é difícil. O Onboard Optics tem várias portas, tudo mais ou menos assim num quadradinho. 600 GB num módulo assim multimodal. O consumo de energia tem que ser bem baixo, porque o módulo é pequeno.
WDM, um único modo, é um desafio exatamente em função do consumo de energia. Você poderia até ter a parte ótica também, mas depende da densidade, que é o objetivo, né, da ótica embarcada, o embedded. Eu acho que isso vai ser lá na frente, junto com outras soluções. Obrigada. É uma discussão interessante, mas temos que encerrar. Muito obrigado.